Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a missionária Karine Vielmo e hoje eu quero compartilhar com você mais uma palavra. Estamos falando nos últimos dias sobre a questão de como estabelecer prioridades na nossa vida, como organizar para que não venhamos a ficar, nos sentir, sobrecarregados, com uma mente tão sobrecarregada e cansada. E hoje eu quero trazer mais um assunto, vou encerrar essa série de 3 vídeos trazendo algumas dicas práticas diárias para que você possa estabelecer algumas prioridades na sua vida, para que você possa viver de maneira tranquila, viver a vida abundante que o Senhor quer que eu e você venhamos a viver nesses dias. Amém? E nós temos como referência hoje, lá em Gênesis 1, quando Deus criou a terra. Deus criou todas as coisas numa sequência. Deus, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus ordenado. Ele pensou em todas as coisas antes que elas fossem estabelecidas. Então Deus fez a separação da água, da terra seca, e depois ele colocou ali os peixes, depois criou a relva ali, colocou os animais. Então ele teve uma sequência, ele fez tudo numa ordem, Então depois ele criou, tudo estava ordenado, estava pronto. Então ele criou o homem para que o homem dominasse, para que o homem organizasse tudo, e no 7º dia ele descansou. Então nós podemos ver que Deus, ele fez tudo de maneira planejada, ordenada, pensando numa coisa depois da outra, para que tudo viesse a ter uma harmonia. E aqui a gente tem um bom exemplo para que a gente venha também com essa prática para o nosso dia a dia. Quando Deus deu para Moisés os mandamentos, ele disse para escrever, para que aquilo ficasse visível aos olhos do povo, e assim, visível aos olhos, eles cumpririam, eles lembrariam. E aqui também nós temos mais uma dica para nós: escrevermos, ordenarmos, para que tudo aquilo que é visível, que é ordenado, fica mais fácil de praticarmos. E hoje eu quero dar para você 6 dicas práticas para o seu dia a dia. Amém? E a primeira dica é estabelecer prioridades dentro do seu dia a dia, da sua rotina. Estabeleça as suas prioridades, aquilo que você deve fazer, seja no dia, na semana. Estabeleça ali as suas prioridades. Muitas das coisas que às vezes tiram a nossa paz, roubam o nosso sono, a nossa tranquilidade, está na falta de nós fazermos o nosso devocional. O que é o devocional? É o tempo diário que nós tiramos com Deus. Lembra que falamos em vídeos anteriores? Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, e no nosso dia a dia nós devemos colocar isso em prática através do nosso devocional. Tirar o tempo para consagrar o teu dia, pedir para que o Senhor dirija os teus passos, te dê sabedoria para que você tome decisões, sabedoria para que você faça compras assertivas. Enfim, colocar diante do Senhor o seu dia, colocar diante dele também as suas preocupações, as suas ansiedades, pedir a direção para aquilo que você precisa fazer. Então, estabeleça no primeiro momento do dia ter o seu tempo de devocional. O devocional você vai orar, falar com Deus e ouvi-lo também. Tirar o tempo de meditar na palavra do Senhor. Essa deve ser a sua prioridade. E depois disso, então, você sai para fazer as suas coisas, Ordene no dia, para que você não venha a perder muito tempo com as demais coisas, com as atividades que você tem que fazer. Amém? Então, o primeiro é estabelecer prioridades. Segundo, evite desgastes desnecessários. Durante o nosso dia, às vezes fazemos tantas coisas, nos envolvemos com tantos afazeres que não são tão importantes, que roubam a nossa energia, e não é algo tão produtivo.
muitas vezes coisas que outra pessoa deveria estar fazendo e nós tomamos para nós. Às vezes não queremos delegar para as pessoas, para alguém que está à nossa volta, e às vezes nos sobrecarregamos de maneira desnecessária. Então, às vezes até algum assunto que você se envolve que nem cabe a você resolver, mas aquilo ocupa sua mente, ocupa o seu dia, você se preocupa com algo que também não lhe diz respeito. Então, evite esses desgastes desnecessários, evite lidar com coisas que não está ao seu alcance, mas que vão ocupar a sua mente, o seu coração, vão te preocupar. Então, estabeleça prioridades, evite desgastes desnecessários. Terceiro, evite conflitos emocionais. Muitas discussões, elas podem ser evitadas. Precisamos pedir sabedoria para o Senhor, sabedoria de como falar, a maneira certa de falar e também o momento de calar. Muitas vezes nós devemos aprender a nos calar. Outro dia eu estava compartilhando sobre algo que o meu sogro falou no aniversário de 50 anos de casados deles. Agora eles fizeram 60 anos, mas na festa dos 50 anos perguntaram para ele sobre como manter os 50 anos de casados, estarem bem, né? E ele disse assim que sempre quando um está estressado, o outro enchia a boca de água. Né? Foi uma maneira divertida dele falar que os dois não poderiam estar estressados ao mesmo tempo. Se um estava um pouco mais irritado, o outro deveria calar, porque ali, senão iria gerar uma briga, uma contenda. Então, ele expressou uma sabedoria dele, de que um deveria calar quando o outro estava, mais irritado, estressado. E assim nós devemos ser. Devemos pegar essa sabedoria das pessoas mais velhas para usar na nossa vida. Se um está estressado, cale, escute um pouco mais. Muitas vezes revidamos e ali gera um conflito dentro da nossa casa ou com as pessoas que estão à nossa volta desnecessariamente. Isso também irá ocupar o seu dia, muitas vezes tirar a sua paz, ocupar a sua mente, enfim. Você deve pedir ao Senhor essa sabedoria de quando falar, como falar e se realmente deve se falar. Existem a hora certa para todas as coisas, inclusive de calar. Quarto, foco, propósito. Você sabe o seu propósito nessa terra? Para que Deus te criou? O que você quer para o teu futuro? O que você tem planejado? Sabe que quando nós temos um propósito, um foco, nós trabalhamos em direção a isso. Aquilo que fizemos hoje já é pensando no nosso futuro, já é construindo o nosso futuro, porque tudo que fizemos hoje são sementes que iremos colher amanhã. Então nós devemos nos preparar para o nosso futuro, mas quando nós não sabemos o nosso propósito, o que devemos fazer, nós andamos perdidos e não construímos nada. Passa um ano e outro e nós estamos na mesma, sem avançar em áreas da nossa vida. Por isso nós devemos estabelecer foco, conhecer o propósito da nossa vida. Isso deve ser um objetivo bem claro. Se você não sabe ainda para que Deus te criou, qual o propósito, busque nele, busque discernir aquilo que você gosta, aquilo que te dá paixão de fazer, aquilo que atrai os teus olhos. Para isso Deus te criou para fazer. Então, construa algo nesse sentido. Seja alguém que dá sentido à sua vida e à vida dos outros, porque quando nós estamos no nosso propósito, nós também abençoamos aqueles que estão à nossa volta. O propósito, quando Deus nos cria, Ele nos cria para abençoar, para alcançar outras pessoas. E esse deve ser também o nosso objetivo. Às vezes, no final do ano, eu não sei se você faz isso, mas a gente coloca ali no papel o que a gente quer para o próximo ano. E muitas das coisas não saem do papel. Por isso, estabeleça metas claras que realmente você possa atingir. Não escreva ali algo que não é o momento de você fazer.
porque senão depois você vai olhar para aquele papel, aquilo que você escreveu, e você vai ficar frustrado por mais um ano que você não conseguiu tirar aquele projeto do papel. Então estabeleça metas claras e metas atingíveis, aquilo que você está no momento e que realmente você vai poder desenvolver, você vai realmente poder tirar o tempo para fazer isso, né? Porque às vezes colocamos coisas que não é o momento certo, nós não vamos ter o tempo para desenvolver aquele projeto. Amém? 5. Aprenda a dizer não. Muitas vezes, para agradar as pessoas, enfim, para contentar as pessoas, nós dizemos sim para coisas que deveríamos dizer não. Às vezes, não é o tempo de nós ajudarmos outras pessoas. Entenda, Deus nos criou sim para sermos bênção na vida das outras pessoas. Mas existem momentos que as pessoas estão passando que às vezes não é o tempo de nós ajudarmos. Muitas vezes Deus está tratando de algo na vida daquela pessoa. É um tempo onde Deus está ministrando no coração dela, às vezes por alguma dificuldade que ela está passando. E quando nós interferimos nisso, nós acabamos atraindo um peso desnecessário para a nossa vida. Então, antes de você realmente ir ajudar uma pessoa, se envolver naquela vida para ajudá-la, ore primeiro ao Senhor. Busque a sabedoria de Deus, que Deus vai te mostrar se esse é o tempo de você estar ajudando e interferindo. Às vezes a gente precisa dizer não. E às vezes nós deixamos de fazer coisas importantes para nós, para ajudar outras pessoas. Entenda, como eu falei, Deus quer que nós sejamos abençoadores, mas precisamos saber se este é o tempo. Então, ore ao Senhor e busque saber, quando você vai se envolver na vida de alguém para ajudá-la, busque saber se este é o tempo. E 6, tire um tempo para você. Todos nós precisamos tirar um tempo da correria do dia a dia, dos afazeres da nossa casa, tirar um tempo para sair, seja para uma viagem, seja um final de semana, seja para dar um passeio a sós com seu cônjuge ou com os filhos, ir numa pracinha, num brinquedo, sair um pouco da rotina, sair, ir numa cafeteria, tomar um café com uma amiga, enfim, né? Arrumar o seu cabelo, a sua unha, para as mulheres que gostam. É importante nós tirarmos esse tempo. Como nós vimos no começo do vídeo, que eu citei sobre a criação, como Deus criou, né, todas as coisas, e no 7º dia ele descansou. E nós precisamos tirar um tempo de descanso, um tempo de cuidar de nós mesmos, porque se nós não cuidarmos de nós, quem irá cuidar? Precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, cuidar da nossa saúde, cuidar sim da nossa aparência. Isso faz com que a nossa alma ela se alegre, né? E um coração alegre aformoseia o rosto, a palavra diz. Então sim, devemos nos preocupar com nós mesmos. Amém? Então eu gostaria de deixar hoje essas 6 dicas para você, para que você entre num tempo de descanso, entre num tempo de aquietar a sua alma dessa agitação do dia a dia, da correria, e que nós venhamos a ter mais sabedoria para cumprir sim tudo aquilo que precisamos fazer, mas de uma maneira leve, de uma maneira que não sobrecarregue o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, porque quando nós fazemos tantas coisas e estamos às vezes desordenados, fora do nosso propósito, fora do ritmo, isso gera um desajuste na nossa vida, na nossa casa. Então, busque no Senhor a sabedoria para conduzir a sua vida, que nós venhamos a viver de maneira sábia e vivendo o melhor que Deus tem para a nossa vida. A palavra diz que o Senhor tem planos bons para nós, melhor do que nós possamos imaginar. Que nós venhamos a viver este tempo e desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de agora orar por você.
Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra de bênção sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos. Eu quero, Senhor, profetizar um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso e refrigério, Pai. Senhor, aquieta, Senhor, as almas, Senhor, que estão agitadas, a alma, Senhor, que está angustiada. Senhor, remove essa angústia, Senhor, remove essa ansiedade, esse peso, Senhor, que está sobre os seus ombros, sobre a sua mente, em nome de Jesus, Senhor. Toca agora com o teu poder, Pai, e remove, Senhor, todo esse aperto no peito, toda essa ansiedade, Pai, todo esse mal, Senhor, que tem causado sufocamento, aperto, em nome de Jesus. Todo mal que tem entrado através de pensamentos malignos, através do estresse, através da depressão, que caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero te dizer, o Senhor te criou por um propósito muito maior do que tu pode imaginar. Tu és precioso, tu és preciosa para o Senhor. Pai, levanta aquele que está desanimado, levanta o abatido, traz novo ânimo, Senhor, uma alegria de viver, uma alegria, Senhor, de te servir, uma alegria, Senhor, de desfrutar em família. Pai, derrama vida, derrama saúde, Senhor, no corpo físico e na sua alma, Senhor. Derrama, Senhor, vida abundante, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere a tua vida, a tua casa, o teu emprego, a tua fonte de provisão seja abençoada, em nome de Jesus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Se esse vídeo te abençoou, curta e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe você.